O deserto do Saara não é o lugar mais confortável para a existência humana. Ele é conhecido por ser o maior deserto quente do mundo. Oficialmente é o terceiro maior deserto da Terra, logo após a Antártida e o Ártico, que também são considerados desertos. O Saara fica localizado no norte da África. Possui uma área total de aproximadamente 9 milhões de quilômetros quadrados, sendo sua área equiparável à da Europa e à área dos Estados Unidos, e maior que a área de muitos países continentais, como Brasil, Índia e Austrália. Essa grande extensão de terra é uma das regiões mais secas do mundo, e isso causa inúmeros problemas para as pessoas que vivem lá. Embora muitas pessoas pensem que os desertos são completamente inabitáveis, a área total do deserto do Saara, que inclui 11 países, tem aproximadamente 2,5 milhões de habitantes. Também há vários animais no deserto, e você pode ter ouvido falar do camelo, quase uma ovelha do deserto. No entanto, é uma vida difícil para humanos, animais e plantas, e a falta de água pode ser um problema gigantesco. Mas essa nova tecnologia promete acabar de vez com esses problemas. Mas como eles estão fazendo isso? Que técnica é essa? É exatamente isso que vamos ver nesse vídeo, então fique comigo até o final. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom Realidade 10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Você pode ficar surpreso ao saber que o deserto do Saara já foi uma área exuberante, cheia de vegetação verde. Isso ocorre porque o deserto alterna entre um clima rigoroso e um clima que pode suportar uma vegetação abundante. O problema é que leva cerca de 20 mil anos para completar um ciclo, portanto, não há esperança para as pessoas que vivem lá atualmente verem essa transformação em suas vidas. Cientistas descobriram evidências arqueológicas que mostram que pastores criavam gado e agricultores colhiam plantas no Saara há cerca de 7 mil anos atrás. Isso é muito diferente das condições no deserto hoje em dia. A precipitação no Saara varia de 0 a cerca de 7,6 centímetros de chuva por ano. Embora ocasionalmente seja possível ver neve em partes mais altas, é preciso suportar algumas das variações de temperatura mais extremas. As temperaturas ao longo do ano no deserto seco e árido podem chegar a altas de 49 graus Celsius durante o dia no verão e baixas congelantes de menos 18 graus Celsius durante a noite de inverno. Embora lidar com a temperatura possa ser um problema, obter água nas áreas do deserto do Saara é ainda pior. Tome como exemplo os residentes da cidade de Zagorá, no Marrocos. Eles esperam que a água passe por pequenas mangueiras no solo e enchem louças e baldes de plástico para ter água durante o dia. No entanto, a escassez de água nem é o principal problema, pois quando a água chega, muitas vezes é muito salgada para beber ou cozinhar. Com apenas cerca de 2 centímetros de chuva por ano, não há esperança real de água para essas pessoas. Os moradores afirmam já terem passado um mês sem tomar banho porque não podiam usar a água salgada. Protestos por água não são incomuns e alguns manifestantes chegam a ser presos. Ainda assim, no sudoeste do Marrocos, uma transformação está ocorrendo à medida que os moradores colhem água do ar, mais precisamente da neblina. Parece quase mágica tirar água do ar fino. Vamos começar com o Monte Bout Mesguida, uma montanha no sul do Marrocos, que faz parte da cadeia do Pequeno Atlas. Os habitantes deste local recebem menos de 7 centímetros de chuva por ano. Para fins de comparação, só na cidade de São Paulo, a média de chuva anual é de cerca de 16 centímetros. Colocamos na mesma escala para comparação, mesmo que no Brasil usam-se milímetros. A região monte é regularmente assolada por secas devastadoras, agravadas por ciclos de seca cada vez mais frequentes devido ao aquecimento global. Como as pessoas do Monte Bout Mesguida conseguem água? Eles tiveram que ser engenhosos e resilientes para conseguir água.
Por exemplo, coletaram água da chuva em sistemas domésticos e complementaram seu suprimento de água nos meses de verão coletando água a pé, em poços localizados a até 5 quilômetros de distância, tornando cada gota preciosa. No entanto, mesmo esses métodos resistentes falham, porque nas últimas décadas, cisternas e poços começaram a secar, e a maioria dos domicílios agora precisa comprar água para ser entregue por caminhão, mesmo durante os meses mais chuvosos. Mas o Monte Bolt Mesguida tem algo a seu favor: a neblina. Pode não chover muito, mas devido à corrente de ar frio vindo das Ilhas Canárias, que se mistura com o sistema de alta pressão das Azores sobre o Oceano Atlântico, próximo à costa do Marrocos, há uma abundância de nuvens chamadas estratocúmulos que pairam baixo no chão, envolvendo a montanha em uma espessa camada de neblina. Mas será que é realmente possível obter a água da neblina? A resposta é sim, e essa prática vem ocorrendo desde os tempos pré-coloniais. Mas como essas pessoas de uma era passada retiravam água da neblina? A tecnologia nem é complicada. Redes gigantes coletam a precipitação da neblina em calhas e usam a gravidade para enviar água potável pura por quilômetros de tubulações diretamente para as casas das pessoas. As primeiras redes modernas para coletar neblina surgiram na década de 1950 em outro deserto, o deserto do Atacama, no Chile. Uma grave seca foi a motivação que um professor de física aposentado da Universidade do Chile precisava para começar a experimentar com folhas de nylon como uma forma de coletar a condensação. A pesquisa realizada por ele rapidamente demonstrou que a captação de água da neblina poderia ser uma alternativa sustentável para as comunidades que vivem no deserto. As redes instaladas no deserto do Atacama tornaram-se mais avançadas e a água coletada é utilizada não só para as residências, mas também para a produção de cerveja para uma cervejaria local. No entanto, no Marrocos, as redes de captação de neblina foram implantadas por uma organização sem fins lucrativos, chamada Darcy Hamed. Depois de tomar conhecimento sobre a utilização das redes de captação de neblina no Chile, a organização começou a buscar formas de implementá-las em Mount Bolt Mesguida, já que a área tem uma média de 143 dias de neblina por ano. A Darcy Hamed criou um novo departamento focado em pesquisas sobre a neblina e, em 2006, iniciou um estudo para verificar a viabilidade de instalar redes de captação de neblina na região. Eles colaboraram com a Wasserstiftung, uma organização alemã que trabalha para fornecer água limpa e acessível a comunidades ao redor do mundo, e as primeiras redes de neblina foram instaladas em 2013. Mas como essas redes são exatamente? Elas são bem grandes, com quase 6 metros de altura, com 4 painéis de malha que abrangem um total combinado de 177 metros quadrados. Elas são mantidas por uma estrutura de metal e ancoradas ao solo com cabos de aço. As redes de neblina funcionam quando a condensação se acumula na rede de malha e goteja em um canal abaixo, que é então direcionado para reservatórios por meio de uma vasta rede de tubulações. É verdade que a quantidade de água coletada pelas redes de neblina varia ao longo do ano, mas em junho é comum que sejam produzidos 50 litros por dia. Infelizmente, durante a primeira fase do projeto de coleta de neblina, foram enfrentados grandes problemas. Ventos com velocidade de até 120 km por hora danificaram gravemente as redes de neblina, com os painéis de malha sendo frequentemente rasgados e os postes se deformando, o que obrigou a organização Darcy Hamed a substituir as redes a cada 3 ou 4 meses. Substituir as partes danificadas era difícil, já que envolvia importar peças e transportá-las em íngremes inclinações. Isso forçou a Wasserstiftung a repensar as redes de neblina, e um engenheiro chamado Peter Trautwein criou um design de rede que poderia suportar as altas velocidades na montanha. Ele também simplificou o design das redes de neblina de forma que um técnico pudesse montá-las e mantê-las utilizando apenas uma chave de boca e uma chave de soquete. Essa nova versão das redes de neblina foi chamada de Cloud Fishes. Enquanto isso, como muitas soluções inovadoras, as pessoas em Mount Bolt Mesguida não estavam convencidas do projeto. Achavam difícil de acreditar que a água poderia vir da neblina.
Na verdade, a neblina era há muito tempo vista como um incômodo que se infiltrava nas casas e nas roupas, criando umidade persistente que era vista como algo que só valia a pena suportar, não celebrar. No entanto, tudo o que foi preciso para convencer os moradores locais foi abrir a primeira torneira. O projeto começou fornecendo água de neblina para 4 aldeias, mas a notícia se espalhou rapidamente e agora mais de 800 pessoas em 15 aldeias têm água de neblina em suas casas. Com 1.680 metros quadrados de redes, Mount Baldy Mesguida é agora o maior parque de coleta de neblina do mundo. Não só isso, mas as aldeias em toda a região têm pressionado a Darcy Hammond para conectá-las à água de neblina. O efeito das redes de neblina tem sido enorme. Agora, cada casa recebe cerca de 20 litros por dia, mais que o dobro dos 8 litros que recebiam antes das redes de neblina. Não só isso, mas outras organizações frequentemente solicitam assistência na criação de sua própria fazenda de colheita de neblina. Darcy Hammond consultou para organizações em lugares tão distantes quanto Líbano e Afeganistão. A organização espera que sua pesquisa sobre a colheita de neblina continue e que mais lugares em todo o mundo possam aproveitar a colheita de neblina para fornecer água para seus habitantes, como em Mount Baldy Mesguida. Não temos dúvidas de que, com investimentos e estudos, até os lugares com pouca neblina vão poder colher água do ar. Agora queremos saber a sua opinião sobre essa tecnologia inovadora. Deixe nos comentários e até a próxima!